Olá, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar de WandaVision, a série da Marvel aí que está fazendo muito sucesso, e fazer um link aí, conversar com a série em relação à psicologia, mais especificamente sobre fases do luto. Mas antes de continuar o assunto, vou lembrar você de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de seguir também lá no Instagram, que a gente posta lá muitos conteúdos bacanas. Já vou avisando que esse vídeo contém spoilers. Então, um breve resumo aqui do que é a história de WandaVision. Wanda é uma heroína do universo Marvel, muito poderosa, e passa por uma perda muito dolorosa que é do seu grande amor, o Visão. Ele morre ali no confronto com Thanos. A Wanda ela já tinha passado por uma perda muito grande, muito dolorosa, que foi a do irmão dela, o irmão gêmeo dela, o Pietro, quando eles lutaram com outro vilão da Marvel, que foi o Ultron. Então a Wanda vem aí de um histórico de perdas muito impactantes na vida dela. You could never. A Wanda, por não aceitar a morte do Visão, ela invadiu o lugar onde o corpo dele estava, roubou esse corpo e ela leva esse corpo para um interior de Nova Jersey, uma cidadezinha chamada Westview, e ela ali cria uma realidade. Ela é muito poderosa, ela tem grandes poderes psíquicos, grandes poderes de mudança de realidade. Então ela leva o Visão para ali e ela cria toda uma realidade ali de acordo com o que ela gostaria que fosse verdade. Ou seja, o Visão tá vivo, eles se casam e eles estão vivendo uma vidinha pacata ali numa cidadezinha do interior, onde tudo acontece de forma perfeita, vamos dizer assim. E então o que a gente começa a perceber aí na Wanda? Existe uma pesquisadora, uma grande autora da psiquiatria que se chama Elizabeth Kubler-Ross, e ela é muito famosa por ter estabelecido 5 estágios do luto. Esse estudo dela foi baseado em pessoas que estavam passando por doenças terminais, mas que essas fases elas se aplicam a todas as pessoas que passam por perdas. Seja por perdas afetivas de pessoas, seja pela morte, seja pela separação, seja perda de um status, de um emprego, ou seja pela própria perda da nossa própria vida. Então, esses doentes terminais, ela percebeu que eles passavam por determinados estágios que ela dividiu em 5. O estágio da negação, o estágio da raiva, o estágio da barganha, o estágio da depressão e o estágio da aceitação. Eu vou explicar resumidamente cada um deles, mas eu já adianto que não necessariamente as pessoas passam por esses estágios de forma linear. Elas podem primeiro passar pela negação e irem direto para a aceitação, elas podem passar pela raiva, depois pela negação, e aí sim chegar no estágio de aceitação. Ou seja, não necessariamente a pessoa irá passar pelos 5 estágios, eles não precisam ser nessa ordem, e principalmente, quando o luto ele não é elaborado, como a gente disse, ele não é vivido de uma forma saudável, a pessoa pode ficar presa em um desses estágios, causando aí transtornos psicológicos, dificuldades realmente em lidar com aquela situação. Bom, o estágio da negação seria o fato realmente de negar. Você evita falar do assunto, você finge que não está acontecendo aquilo. O estágio da raiva é aquele de realmente não aceitar e aquilo te enfurecer e você tomar atitudes violentas até de realmente não aceitar aquilo e aquilo te tomar de uma raiva imensa. O estágio da barganha seria aquele em que você começa a tentar negociar ali com Deus, com divindades ou com qualquer outra situação de crença de cada um, né? De que se aquilo não acontecer, você vai ser uma pessoa melhor, faz uma promessa, ai meu Deus, eu prometo que se eu não morrer disso, eu vou virar uma pessoa melhor, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou fumar, eu nunca mais vou comer gordura, eu nunca mais vou ser sedentário, mas me ajuda a passar dessa, eu prometo que eu vou ser melhor. É você barganhar, né? Você quer negociar ali aquela situação para que ela tenha um resultado diferente do que o esperado. A depressão seria aquela tristeza mesmo que abate a pessoa que está sofrendo a perda ou passando por uma dificuldade de separação. E, por fim, seria a aceitação. A aceitação saudável, ela implica você viver aquela dor, expressar aquela dor
mas não se prender a ela. Ou seja, você é capaz de elaborar esse sofrimento, esse luto, essa perda, essa separação e viver uma vida saudável, mesmo assim. Você não vai desenvolver uma depressão no sentido de transtorno. Você vai ter aquela tristeza, aquela emoção ali da perda, mas isso não vai te impedir de ter uma vida normal, de ter uma vida saudável. Então vamos voltar aqui para a Wanda. A Wanda, a gente percebe que ela claramente está num estado de negação. Por quê? Ela cria toda uma realidade em que ela está vivendo ali uma situação completamente falsa, completamente ilusória. Ela sabe que é ilusória, pois foi ela quem criou aquela realidade. Só que a dor dela, da perda do Visão, é tão grande que ela prefere viver ali na negação. Ela prefere viver tendo sequestrado uma cidade inteira, estando no controle da mente das pessoas, estando no controle de tudo ali que está ao redor dela. Ela prefere estar nessa situação do que estar na situação de solidão. Inclusive, no último episódio, que foi o episódio 6, que foi lançado, ela fala com o irmão dela, que também reaparece, fala com esse irmão dela que ela não sabe como que aquilo tudo começou, que ela só se lembra de uma sensação enorme de solidão, né? Então a gente vê que ela está em sofrimento por essa perda e ela não está conseguindo processar esse luto da melhor maneira possível. Inclusive, o fato dela ter feito esse sequestro aí dessa cidade e essas pessoas estarem sendo como reféns dela, faz com que outras organizações, FBI, SWORD lá, que é uma organização do universo da Marvel, fique investigando ali o que está acontecendo, e eles passam a tratar a Wanda como uma vilã, querendo até mesmo atacar a cidade na tentativa de resgatar essa cidade, essas pessoas. E é interessante porque uma das personagens, que é a Mônica, né, a Mônica Rambeau, ela chegou a conseguir entrar nesse universo da Wanda, e a Wanda acabou expulsando ela ali quando percebeu que ela não estava seguindo o script. E essa Mônica, ela fala uma frase muito interessante quando tá vendo essa situação de ataque à Wanda, de colocá-la como uma vilã. E ela fala, ela precisa de ajuda. E de fato, né, a Wanda, ela tá vivendo uma situação ali de dor, de luto, em que ela não está conseguindo processar isso da melhor maneira possível. E o que ela precisa não é ser atacada, é o que ela precisava, né? O ideal seria, antes dela ter criado todo esse problema aí do sequestro das pessoas e mantê-las sob um domínio mental, era ter procurado uma ajuda psicológica, que ela está claramente em sofrimento por não estar conseguindo lidar com a perda do seu grande amor, que é o Visão. Outra situação importante ali da gente apontar sobre a Wanda, que chama muito atenção, pelo menos do ponto de vista psicológico, é a questão do controle, né? Ela tá ali no controle da situação, é ela que está dominando a mente das pessoas que estão ali na cidade, e ela não aceita que nada saia ali do seu controle, e quando as coisas acontecem fora daquilo que ela planeja, fora daquilo que é o que ela deseja, ela muda completamente a realidade novamente, né? A gente tem um exemplo disso logo no primeiro capítulo, que começa na década de 50, né? Essa história da vida dela se passa como se fosse uma série de comédia dos anos 50. E ela, quando o finalzinho do capítulo, do episódio, aparece um ser ali, uma pessoa que ela vê que não faz parte daquela realidade, ela vai e fala aquele não. Ela fala um não, assim, bem impactante, e ali acaba o episódio e também acaba esse período da década de 50. E a partir desse não dela, tudo muda. No próximo episódio, eles já estão em outra década, essa pessoa desaparece. Esse fato acontece em outros momentos também. A gente percebe quando ela vê que algo está fugindo ao controle dela, ela muda tudo. Ela não consegue lidar com essa frustração de não estar no controle. Então ela muda para a década de 70, ela engravida, ela tem os filhos, e essa situação também dá um salto temporal, em que eles param na década de 80. Essa é a forma que ela encontra de se livrar daquilo que ela não quer lidar, daquilo que ela não quer reconhecer que é real, porque o que ela está vivendo ali a gente sabe que não é real. E ela sabe também, mas ela não quer lidar com isso.
Ela prefere estar ali naquela situação ilusória do que lidar com o fato, com a realidade de que ela perdeu o Visão, né? De que os dois não estão mais juntos e que ela não tá podendo viver aquela vida dela ali como ela gostaria. E outra coisa que a psiquiatra Elizabeth fala também é que a gente pode viver essas fases de forma ao mesmo tempo. E a gente percebe que a Wanda, além da negação, ela tem uma raiva muito grande dentro dela do que aconteceu. Talvez por achar que ela, sendo tão poderosa, ela podia ter evitado a morte do Visão. E quando ela percebe que essas pessoas de fora estão analisando ali, tentando intrometer na vida dela, ela ataca essas pessoas, ela ameaça e ela deixa muito claro de que ela vai fazer o que tiver que fazer para manter ali a vida dela. São fatos muito interessantes da gente perceber, porque se a gente trazer para nossa vida aqui, nós não somos super-heróis, nós somos meros mortais. Mas muitas vezes a gente age exatamente como a Wanda, guardadas as devidas proporções. Mas será que se a gente não fosse realmente poderoso como ela, a gente não faria exatamente como ela? Diante de uma situação de perda, diante de uma situação de frustração que a gente não quer lidar? Eu penso assim, quando nós não conseguimos buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica para lidar com o problema, o que a gente faz é justamente isso que a Wanda está fazendo. Nós criamos toda uma realidade ao nosso redor em que nós estamos certos, a nossa dor é maior, a nossa dor é a que importa, e a gente então passa a agir de formas que a gente não considera a realidade do outro. Porque a Wanda, ali naquela realidade dela, ela não considera o sofrimento das pessoas que ela está manipulando mentalmente. Ela não considera a situação nem a escolha que o Visão fez antes de morrer. Ele pediu para que ele não fosse revivido. Ela passou por cima de tudo isso e ela está passando por cima da dor de todo mundo para que ela não tenha que lidar com a dor dela. E quantas vezes a gente não faz isso? Nós estamos frustrados, nós estamos chateados e quem paga ali quem paga a conta disso são as pessoas ao nosso redor. São os nossos parentes, são os nossos companheiros, são os nossos filhos, porque nós não estamos conseguindo lidar com algo que é nosso. E é por isso que eu falo, a gente não é a Wanda, mas pensa bem, se a Wanda tivesse procurado talvez um psicólogo, um psiquiatra, as coisas não teriam chegado ao ponto que chegaram. E nós também não precisamos deixar chegar nesse ponto, né? Toda perda, seja de um emprego, seja de um status, de uma condição social, de um bem material, de uma pessoa, né, através da morte ou através da separação, elas são situações de estresse, são situações que geram, sim, um luto, né, em que a gente pode viver esses estágios do luto, mas a gente precisa entender que a gente tem todo o direito de sentir dor, porque a dor faz parte da vida. Mas existem formas e formas de lidar com essa dor, e a gente precisa lidar da melhor maneira possível, para que a gente não amplie essa dor e para que a gente não coloque os outros também num sofrimento desnecessário. Por isso que eu falo, vamos procurar ajuda. Eu estou à disposição, assim como vários outros profissionais estão aí para ajudá-lo a passar por essas situações. Gostaram do vídeo? Estão gostando da série? Deixem aí seus comentários e vamos conversar mais sobre esse assunto que é muito bacana. Um beijo e até a próxima!